E aí, tudo bom? Aqui é Rona Moraes, psicólogo. E sabe uma coisa que eu tenho percebido muito interessante? No meu consultório eu tenho aparecido várias pessoas que estão tendo a necessidade de fazer uma mudança drástica nas suas vidas. Tem aparecido pessoas com mais de 50, 60 anos que estão pela primeira vez questionando coisas que sempre foram certeza. Pessoas que estão descobrindo novas verdades sobre si mesmos, sobre as suas religiões, sobre os seus casamentos, sobre a sua vida. E por que isso está acontecendo? Em parte é por causa da pandemia, que várias coisas que nós já estávamos acostumados precisaram ser mudadas e a gente está precisando se reinventar. Mas também um dos outros motivos que faz as pessoas começarem a mudar e pensar em querer transformar as coisas na vida dela é simplesmente o jeito que a nossa sociedade está hoje. Não há tempo para nós ficarmos anos carregando nas costas crenças, pensamentos, ideias e atitudes que nos prejudicam. Nós não temos tempo a perder com hábitos que geram lixo dentro de nós. Então, muitas pessoas estão aprendendo, na base da dor, muitas vezes, a transformar a si mesmos, a parar de ficar escondendo aquilo que tem dentro de si e olhar e encarar. Quais são os meus medos, o que, que eu não consigo, o que, que eu não consigo enfrentar, mas eu preciso, o que, que eu fujo, por que, que eu trabalho tanto, eu estou tentando fugir do quê, por que, que eu tenho medo de me envolver nesse relacionamento, por que, que eu tenho medo de começar essa atividade. E quando você começa a olhar para dentro de você e tenta entender por que, que isso está acontecendo, a transformação começa. A transformação começa. Você começa a ver que tem coisas que te impedem de ir para frente, você começa a ver que tem coisas que te seguram que muitas vezes não são suas. São ideias, são pensamentos que você escutou de outras pessoas, que você assistiu num filme, que você construiu na sua história, mas elas não são verdade. São apenas conceitos que você acredita com toda a sua força. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Para ser feliz, eu preciso ser de determinada maneira. Para ser bem-sucedido, eu preciso ter isso. Eu preciso ser desse jeito. Eu preciso fazer dessa forma. E aí eu começo a colocar uma série de regras que eu invento na minha cabeça, que para mim ser feliz, para mim ser bem-sucedido, para mim ser amado, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E eu acabo me prendendo por essas regras e não consigo seguir para frente. Será que para ser amado eu necessito ser necessariamente magro, necessariamente rico, necessariamente para mim ser amado eu tenho que ser bem-sucedido? E o que é uma pessoa bem-sucedida de verdade? É quem tem muito dinheiro? É quem tem muitos amigos? Se uma pessoa tem muito dinheiro, muitos amigos, é magra, é bonita, aí sim ela é feliz? Perceba que a gente acaba construindo um monte de coisa, um monte de minhoca na nossa cabeça. A gente condiciona a nossa felicidade num monte de fatores externos. A gente só vai ser feliz quando tiver isso, quando for aquilo, quando ganhar tal coisa, quando tiver tal renda. E a gente fica postergando a nossa felicidade, prometendo para nós mesmos que nós vamos ser felizes no futuro. E esse futuro nunca chega porque a gente está infeliz no presente. E aí a gente não tem energia para estudar, para mudar o que tem que ser mudado, para trabalhar o que tem que ser trabalhado. Você sente que está faltando uma coisa importante. Você sente que está faltando alguma coisa. E você acredita, não, mas quando eu conseguir isso, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver esse carro, quando eu tiver essa casa, quando eu conseguir esse relacionamento, quando eu conseguir casar, quando eu conseguir me divorciar, quando eu conseguir o dinheiro, quando eu conseguir emagrecer, aí sim eu vou ser feliz. Criatura, criatura de Deus, pensa bem no que você está fazendo com você, com a sua vida. Você está condicionando a sua felicidade. E está programando a sua mente a ser insatisfeita com as pequenas coisas. E aí, se de repente você tem a oportunidade de passar 5 minutos conversando com uma pessoa que você ama, aquilo é pouco. Aquilo não te preenche. Ou então você pega o celular e fica lá pesquisando a casa que você quer comprar e você deixa de viver o momento presente. Você deixa de aproveitar o que tem diante da sua mão, diante dos seus olhos, como felicidade verdadeira. Se você quer começar a ter uma transformação real, para de correr desesperadamente atrás de um futuro que um dia pode ser que venha e aprenda a desfrutar o que você tem de bom agora. Não estou falando para você deixar de sonhar, não é isso. Pelo contrário, a gente tem que ter os nossos sonhos, os nossos projetos. Só que se você deixar de viver o seu presente, porque você só vai ser feliz lá na frente, você está parcelando a sua felicidade. Você está jogando ela lá no cheque especial.
E vai vir com juros, né? Você acha, não, tudo bem aguentar esse sofrimento agora, porque lá na frente, quando eu resgatar o meu prêmio, a minha poupança, vai vir com juros, todo esse trabalho que eu estou tendo aqui agora para lidar com esse problema, com essa questão, lá na frente vai valer a pena. Lá na frente eu vou ser feliz. E aí quando vem o carro, a casa, a pessoa, o casamento, o qualquer coisa, você fica muito feliz por um tempo. Mas depois a gente volta àquilo que a psicologia positiva chama de retorno ao limite estabelecido. Nós nos acostumamos. E quando nós nos acostumamos, gera essa sensação de, poxa, eu queria um pouco mais. Parece que isso que eu lutei tanto não me deu toda a felicidade que eu gostaria. Porque não é alguma coisa lá fora que vai te dar a felicidade que você quer. A felicidade que você quer vem quando você tem o hábito de se permitir desfrutar e sentir grato e estar presente com as coisas boas e simples que você tem na sua vida. Uma transformação de verdade começa aprendendo a estar vivo, desfrutando do momento presente, se permitindo ser feliz com aquilo que você tem, grato com as coisas que você tem, por mais simples que sejam. Ah, Ronan, mas se eu tiver esse pensamento, eu não vou me tornar uma pessoa acomodada que não quer crescer? Bom, isso depende de você. Porque você poderia se tornar uma pessoa acomodada que não quer crescer, mesmo estando mergulhado na frustração, na insatisfação, na infelicidade. Uma coisa não depende necessariamente da outra. Porém, é certeza que se você está buscando a felicidade desesperadamente e não tem tempo para desfrutar 5 minutos do que você tem de bom hoje, quando você conquistar essa bendita dessa felicidade, você não sabe desfrutar. E aí vai acontecer aquilo que você já está acostumado a fazer, que é ter algo bom e não dar valor para isso. Então, Ronan, como que eu faço para me aprender a transformar isso? Aprenda a ser grato pelas coisas simples. Aprenda a olhar o que você tem e as pessoas que estão na sua vida e agradecer. Ronan, você já falou isso outras vezes, por que você está falando isso de novo? Porque as pessoas ainda não entenderam. As pessoas ainda não entenderam o poder da simplicidade. A gente precisa aprender novamente a ser feliz com coisas simples, a ser grato com coisas simples, porque aí você cria um estado de receptividade, um estado em que você consegue se comover com gestos belos que a vida te apresenta, e aí você consegue perceber, putz, cara, que bom estar vivo. Nossa, que bom que eu tenho essa oportunidade. Quando você está nesse estado mental, nessa postura mental, nessa receptividade para o mundo, aí a vida começa a te encantar novamente. Aí a vida começa a ter graça. Aí é bom estar vivo. Porque você vê que existe algo por trás de tudo isso. Só que para você tem que se permitir esse movimento. Não vai ser eu aqui falando que vou te forçar nada. É você que olha dentro de você e fala, cara, eu acho que está na hora de eu começar a ver a vida com outros olhos. Está na hora de eu começar a me conectar com as pessoas e com o mundo de uma outra forma. Menos apressada, estressada. Anda logo, deixa eu acelerar esse vídeo aqui que está demorando demais. E talvez respirar um pouco, tá no momento presente, se permitir sentir o que está acontecendo com você, com as suas emoções, com o seu corpo. Quando foi a última vez que você prestou atenção no seu corpo? Quando foi a última vez que você prestou atenção na sua respiração? Quando foi a última vez que você sentou para comer sua comida e você esteve só fazendo isso, só comeu sua comida? Sem ligar celular, sem assistir porcaria na televisão, sem reclamar da vida, do governo, da saúde, da pandemia? Quando foi que você esteve presente, prestando atenção com consciência no que você está fazendo? Esses foram os momentos que você estava vivo de verdade. Infelizmente, muitas vezes, na maior parte do tempo, a gente está esperando a vida acontecer. Está esperando acontecer alguma coisa muito legal, alguma coisa muito interessante, alguma coisa que vai chegar e, nossa, agora sim eu vou ser feliz. E essa coisa passa na nossa frente e a gente nem vê. É um passarinho que pousa na nossa janela, é uma pessoa que manda um bom dia para nós, a gente nem percebe. É uma coincidência, eu já falei disso aqui, uma sincronicidade que acontece na nossa vida, você pensar em alguém e a pessoa responder, você se lembrar de alguma coisa e ser justamente aquele dia que aconteceu essa mesma coisa um ano atrás. Perceber que as coisas estão conectadas, que as pessoas estão conectadas. Você tem que ter sutileza para perceber isso. Só que quando a gente está com a mente no automático, produzir, 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 resultado, 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 e não para olhar um pouco para si, para entender as próprias emoções, para respirar, os milagres passam na sua frente e você nem vê. Porque você está esperando
um grande milagre, uma grande sacada, uma coisa impressionante, um amor arrebatador, uma experiência fantástica, algo que vai chacoalhar você mais do que você já está chacoalhado. E não é assim. É como se a vida fosse uma brisa suave num dia de verão, num dia quente. E aquela brisa vem e refresca todo o seu corpo por, sei lá, alguns segundos. Mas é uma brisa tão boa que você consegue se lembrar e sentir ela. Sempre que você... Nossa, teve uma vez que estava tão quente, veio um vento. A vida é assim. Mas a gente está esperando um vendaval, um tornado, uma coisa que vai arrastar a gente dessa loucura. Não existe isso. Essa coisa que vai arrastar a gente dessa loucura é a gente começar a prestar atenção no que a gente está pensando, prestar atenção no que a gente está sentindo, se conectar com o que está acontecendo no aqui e agora e falar, putz, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as minhas emoções? O que eu estou fazendo com os meus pensamentos? Que tipo de pensamentos que eu estou cultivando dentro de mim? O que eu fico imaginando que acontece comigo a maior parte do tempo? Eu imagino as coisas dando certo, eu imagino as coisas dando errado. Eu falo para as pessoas de coisas boas, coisas que eu quero para mim, ou eu só abro a boca para falar porcaria, só para reclamar, só para vomitar infelicidades? Será que eu gasto meu tempo livre para ler coisas que me fazem bem? Ou eu gasto meu tempo livre para olhar as redes sociais, me comparar com uma outra pessoa e me sentir inferior? Me sentir um lixo porque ele está viajando, ela comprou um carro, ele teve filho, eu não tive, ele teve não sei o quê e eu não. Que droga! E eu me sinto mal. Percebe que a gente tem uma série de movimentos, e não é só você, sou eu, todos nós temos uma série de movimentos que a gente acaba se enroscando. Quando a gente olha para aquilo que está diante de nós, que está na rede social, que está no filme, e pensa assim, putz, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. E a gente fica infeliz. Porque não é isso que vai deixar a gente feliz. Não é isso que vai tornar a nossa felicidade verdadeira. O que vai tornar a nossa felicidade verdadeira é a gente se permitir ser feliz com coisas simples, básicas, comuns. Se você conseguir ser feliz com coisas simples, básicas e comuns, você é rico. Você é milionário, você é próspero. Você trabalha com mais leveza, você tem boas ideias, você é mais criativo, você é mais bem-humorado. Você consegue lidar com essa loucura que é essa pandemia com um coração mais leve. Mas quando você não tem isso, o que a gente tem? Uma amargura, um ressentimento com a vida, uma raiva de estar vivo, uma raiva do que está acontecendo, uma frustração. E esse sentimento, ele tem que sair para algum lugar, porque quando você tem uma emoção, você acha que ela desaparece dentro de você? Não. Ela vai para algum lugar. Se tudo que você come vai para algum lugar, não deixa de existir do nada, ou vai se tornar músculo, ou vai se tornar gordura, ou vai se tornar dejetos, tudo que entra em você vai se tornar alguma coisa e depois vai embora. Assim também são nossas emoções. As emoções que a gente tem se tornam algo. O que elas se tornam? Atitudes. As emoções que você tem se tornam atitudes. E aí você tem aquela emoção de raiva, de frustração, de indignação. Isso vai se tornar uma atitude. Que atitude que é? Com certeza não vai ser uma atitude maravilhosa de abraçar a pessoa que se ama e falar assim, obrigado, você está junto aqui comigo. Vai ser aquela atitude que fala, pô, mas você ainda não fez isso? Poxa, mas você ainda não faz. Pô, ninguém me ajuda nessa casa. Ninguém... Nada tá bom. Você vai encontrar mais motivos para ficar infeliz. Nossa, Ronaldo, que bate-papo pessimista você está tendo hoje, hein? O que está acontecendo? Não é um bate-papo pessimista. Estou dando uns socos aqui para tentar te trazer consciência para a sua vida, para a nossa vida. Porque o que você faz com a sua vida afeta o outro, afeta eu, afeta todos nós. Uma pessoa que começa a perceber esses padrões e começa a melhorar, ela traz luz para o ambiente que ela tiver, ela transforma o lugar que ela se encontra. É aquela pessoa que chega e as pessoas falam, ah, fulano chegou, que bom. Você fica até feliz da pessoa estar ali. Você começa a se transformar num ponto de referência, porque as pessoas precisam, elas estão desesperadas por um ponto de referência, uma pessoa equilibrada, que traga segurança para elas. Sabe aquela criança, imagina aquela situação, você era uma criancinha e estava acontecendo qualquer coisa, sei lá, vamos supor assim,
Começou a ter uma enchente, a água está subindo, e você é uma criança, e você está desesperada com aquilo. Imagina se a criança olha para o pai dela e vê o pai dela tranquilo. A criança não sabe por quê, mas ela fica tranquila. Ela fica assim com medo, mas o fato de ver um adulto ali tranquiliza ela um pouco. E se esse adulto esticar a mão e falar assim, vem cá, tá tudo bem, eu vou te proteger. Fica tranquilo. Ele pode estar cagado de medo por dentro, mas se ele agir desse jeito e transparecer essa segurança, né? Passar essa segurança, a criança se acalma. Nós todos estamos procurando essa pessoa. A pessoa que vai chegar e vai nos trazer ou a felicidade, ou a tranquilidade, ou a segurança. Só que, meu querido, minha querida, até quando você vai esperar? Por que você não se torna essa pessoa? Para a sua vida. Por que você não começa a se elogiar, a falar umas coisas boas para você? Por que você não começa a trazer algo de bom para a sua vida em vez de esperar que alguém traga? E mais, por que você não começa a dar algo de bom na vida dos outros, ao invés de esperar que alguém te dê? Começa você a ser a mudança que você quer ver no mundo, como dizia Gandhi. Eu já trouxe aqui um monte de citação de Gandhi. Porque a transformação começa dentro de nós, com atitudes simples. Mas uma atitude simples, feita todo dia, se torna um hábito. Um hábito, todo dia que você faz esse hábito, você veste aquilo, de repente você é esse hábito. Se você é uma pessoa que agradece e já está acostumada, isso é o seu hábito, você está fazendo isso naturalmente. Se você é uma pessoa que reclama, isso é o seu hábito, você faz isso naturalmente. Se é uma pessoa que assume a postura de vítima diante de tudo que acontece, esse vira o seu hábito, você faz isso o tempo todo. Até por coisas simples, você vai se vitimizar. Você está andando, derrubou um copo de uma xícara no chão, quebrou. Aí você, ai meu Deus, eu não faço nada direito, quebrei a xícara. Quando você está um pouco mais equilibrado, você quebra a xícara e fala, putz, que saco, hein, quebrei. Bom, vamos ver se eu consigo uma xícara nova. Graças a Deus ninguém se machucou. E aí, a vida que segue. Diante de uma situação simples, dependendo daquilo que você está cultivando dentro de você, você vai ficar equilibrado ou você vai entrar numa frustração e vai começar a se detonar dentro dos seus pensamentos. Que eu faço isso errado, eu não devia ter feito isso. E barará, barará. É isso que a gente quer para nossa vida? É isso que a gente vai construir na nossa vida? Aquilo que a gente faz com mais frequência começa a fazer parte de nós. Aquilo que a gente fala com mais frequência começa a fazer parte de nós. Aquilo que a gente lê com mais frequência começa a fazer parte de nós. E aí, quando foi a última vez que a gente leu, falou, pensou alguma coisa sobre amor, sobre perdão, sobre sabedoria, sobre estar calmo, sobre manter o equilíbrio emocional, sobre tratar as próprias emoções? Quando você começar a se alimentar disso, isso começa a fazer parte de você. Quando você começa a entrar em contato com isso, isso começa a fazer parte da sua vida. E aí, de repente, você para de ser uma pessoa que está só colocando para fora as próprias frustrações e infelicidades e começa a trazer algo diferente para o outro. As pessoas estão carentes de um ouvido, uma atenção. Quando foi a última vez que você deu atenção de verdade para alguém? A pessoa que mora com você ou a pessoa que não mora, mas estamos aí no WhatsApp. Quando foi que você parou e prestou atenção nessa pessoa? Porque a gente conversa assim, olhando no celular. E aí, o que ele falou? Nossa, que interessante. Cadê a conexão? Cadê o olho no olho? Dou o seu ouvido para alguém. Então, assim, o propósito desse vídeo é trazer algumas ideias simples, mas poderosas, que vão fazer a gente começar a mudar ações simples, mas que se repetidas ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo dos meses, em um ano a sua vida inteira se transforma. Porque você mudou uma coisa e repetiu essa atitude várias vezes, até que isso tornou parte de você. Foi assim que você chegou onde você está hoje. A vida foi te colocando situações e você foi se adaptando. Colocou, de repente, apareceu ali uma pessoa que te passou a perna e você se adaptou. Eu não vou confiar em ninguém. Porque das 5.000 pessoas que eu conheci, 10 me traíram. Então eu não vou confiar em mais ninguém. E aí você se fecha para as outras 4.990 possíveis pessoas que poderiam fazer grande diferença na sua vida. Ou então você vai
Você se permite aprender com essa experiência e fala, putz, acabei de desenvolver um sensor dentro de mim. Eu sei agora em quem que eu posso confiar e em quem que eu não posso. Eu só preciso estar atento à minha intuição, à minha sabedoria interior aqui que fala, ó, essa pessoa está dando sinais que é legal, dá para confiar. Essa pessoa aqui não. Essa pessoa aqui não me sinto confortável em abrir meu coração para ela. Beleza, confio em você. Ao invés de fechar as portas por causa de experiências dolorosas. Falar é fácil. Você deve estar pensando, pô, não é falar é fácil, não é você que levou uma facada nas costas. Será que não? Ou será que eu levei e eu estou me permitindo confiar novamente? Porque eu sei que se eu não confiar, eu estou protegido. Mas eu perco tanta chance de conexão com as pessoas, tanta dimensão da vida que não vai se abrir para mim, porque eu estou fechado a confiar nos outros. É como se eu fechasse muitas portas e perdesse muitas oportunidades com medo de me ferir. E aí um belo dia eu vou olhar e falar assim, putz, parece que não tem nada novo vindo na minha vida. Não tem nenhuma pessoa nova, não tem nada de diferente. Porque eu fechei as portas, porque era mais seguro do que se abrir para novas possibilidades. Só que estar trancado no medo tem um preço a ser pago. Lógico que abrir para novas possibilidades existe um preço. Você pode se frustrar, você pode se desapontar. Meu, tudo na vida tem um preço. Você quer pagar qual preço? O preço de se arriscar e de repente descobrir uma mina de ouro, descobrir uma coisa fantástica, ou se fecha completamente, nunca ninguém te machuca, mas também nunca não acontece nada interessante na sua vida. Porque tudo só tem as pessoas que você conhece daquele pequeno ciclo, só aqueles que passaram um teste de confiança. Só esses são dignos de serem meus amigos. O resto do mundo eu vou fechar as portas. E aí você tenta ser um ser isolado na natureza. Nenhum ser existe isolado na natureza. Se você for ver uma floresta, você vê uma árvore lá, aquela floresta, aquela árvore faz parte da floresta. Ela depende dos outros seres que estão lá. Os animais dependem dessa árvore e tudo está conectado. Nós aqui também. Se eu vou no supermercado e compro uma comida, um pedaço de queijo, alguém precisou preparar esse queijo, alguém precisou transportar esse queijo, alguém embalou esse queijo e chegou até aqui. Quantas mãos passaram nesse produto até chegar até em mim? Nós não estamos isolados de ninguém. É uma ilusão achar que estamos separados dos outros. Nós somos codependentes, dependemos uns dos outros. E a gente precisa aprender a entender essa nossa condição com humildade. Entender que nós somos parte de algo maior. Entender que nós estamos passando essa pandemia juntos, justamente para aprendermos a olhar uns nos outros e falar assim, cara, tá precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Nem que seja uma conversa, um olhar amigo, um tapinha nas costas, nem pode fazer isso mais, né? Uma distância, mas uma conexão olho a olho pode. Coração a coração, fala assim, e aí, o que você está precisando? Tá tudo bem? Ah, Ronan, eu não vou fazer isso, eu não sei o que eu falo com uma pessoa dessa. Fala só assim, ó, cara, tamo juntos, precisar de alguma coisa, conte comigo. Pronto. Vou fazer o que eu puder. Porque tem coisas que a gente não pode fazer. E aí entender e aceitar a nossa limitação é outra parte do processo. De estar em consonância, em harmonia com a vida. Entender que nós somos limitados para algumas coisas. Impotentes para algumas coisas. E que tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não ser o primeiro em algumas coisas. Tá tudo bem a gente não pegar o primeiro lugar. Tá tudo bem a gente errar, cair. A criança, quando está aprendendo a andar, quantas vezes ela cai? Se o adulto for lá e impedir ela de cair, ela nunca vai aprender a andar. Não, vou amarrar uma corda aqui. Quando ele tiver para cair, a corda segura ele. Aí o dia que essa corda não está ali, primeira vez que ele cair, ele vai ficar caído, não vai conseguir se levantar. Até para cuidar de alguém tem que ter sabedoria, né? Então, a grande questão aqui é mudar a nossa postura diante da vida se a gente sente que está faltando alguma coisa. Uma conexão com o outro, uma conexão com um propósito maior. Cara, eu sinto que eu queria fazer algo mais da minha vida, eu queria colocar algo diferente para as pessoas, para o mundo. Eu queria que o meu trabalho fosse mais interessante, tivesse mais significado, mas eu só fico aqui fazendo esse trabalho chato. É o trabalho que é chato ou a sua mente, a forma como você conduz as coisas, é que não permite que você desenvolva novos talentos ali? Será que não tem um jeito de você dar o seu melhor naquilo lá,
E talvez com o tempo que você tenha livre, se dedicar a algo que você goste. Será que não existe alguma virtude que você pode exercer nesse trabalho para que você sinta que tenha valor, pelo menos para você ou para a pessoa que vai se beneficiar desse trabalho? Cara, se a gente for conversando aqui, existem inúmeras possibilidades de formas de você agregar algo na vida dos outros com o seu trabalho, mudando a forma como você está fazendo as coisas. E de novo a questão é, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou me propondo a transformar de verdade dentro de mim? Porque se teve uma coisa que essa pandemia fez as pessoas fazerem, é olhar para dentro delas. Porque antes, quando você estava triste, preocupado, ansioso, você catava o carro, ia tomar uma cerveja, você ia trabalhar mais, você ligava para alguém, ou vamos sair, e esquece do pensamento negativo, problema, vixe, né? Tchau. Esquece. Só que agora não tem o esquece. Deu 8 horas, você não vai sair para ir num barzinho. Você vai ficar em casa. Aí você vai ver o Netflix, já tá todas as séries atualizadas, já viu tudo que tem. Ah, não quero mais. Vai conversar com a pessoa do lado lá, todos os assuntos estão super atualizados, porque todo dia você tá lá com ela, não tem, é difícil ter um assunto novo. Aí você vai olhar pra dentro. E aí vem aquela coisa, cara, o que eu tô fazendo? Tantas pessoas estão indo embora tão rápido, e às vezes a gente não tem nem tempo de despedir. Será que tem alguém que eu não tive tempo, eu não teria tempo para despedir? E se eu fosse? O que eu estaria perdendo? O que eu estaria deixando de fazer?